Não, você não é a igreja, querido. Sinto te informar, mas existem muitas pessoas por aí que dizem: eu não vou ficar na igreja porque a igreja sou eu. Não, querido, você não é a igreja. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 12, no seu versículo 12, assim: porque como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. A Bíblia também vai dizer em outras passagens que Jesus Cristo é o cabeça e nós somos os membros. E cada membro tem o seu trabalho, tem a sua maneira de agir. Porque a mão não pode dizer: eu sou mão, porque um corpo não é formado de várias mãos, de várias orelhas. Não, cada um tem a sua especificação, cada um tem a sua maneira de agir para ajudar o corpo a funcionar perfeitamente. Então não, você não é a igreja. Muitas pessoas estão aí vivendo erroneamente dizendo: não, a igreja sou eu. Não, amado, você não é a igreja. Você é um membro da igreja, porque a igreja é um corpo, aonde o cabeça é Jesus, que ele é o principal. E nós somos os membros, e todos nós unidos formamos esse corpo, que é a igreja de Cristo. Então você não é a igreja. Você não pode sair do corpo, porque se eu tenho um corpo e o meu dedo, eu perco o meu dedo, automaticamente quando o meu dedo ele se desligar do corpo, ele vai entrar em fase de putrefação. Ele vai gangrenar, vai entrar em fase de putrefação, ele vai apodrecer e eu vou ter que jogar ele fora, ele vai estar morto. Então, quando você sai do corpo, automaticamente você está se desligando daquele corpo, se desligando do cabeça que é Jesus Cristo, e você vai morrer. Porque é assim que funciona. Não é o que eu acho, querido. Não é o que você acha, mas é o que a palavra de Deus diz. Então não, você não é a igreja. Muitos estão por aí te enganando, dizendo: não, a igreja é você. Vai viver sua vida, viva conforme você achar melhor. Porque a igreja é você. Você não é a igreja, você é um membro da igreja. Você é o corpo, você é uma parte do corpo. Então você tem que estar ligado à igreja. Mas é muito difícil viver ali em comunhão, viver ali com os outros membros, porque nem todos os membros são iguais a você, nem todos os membros vão agir da mesma maneira que você e vão pensar da mesma maneira que você. Por isso Jesus, ele formou a igreja, porque assim como num casamento, num relacionamento, é a união de pessoas imperfeitas, a igreja também é a união de várias pessoas imperfeitas, formando ali aquele corpo. Eu me lembro quando eu me converti, logo no início na minha conversão, eu não queria ir à igreja. Eu não queria, porque eu falava: não, vou na igreja, aquele povo crente, povo chato, povo que grita. Não quero participar dessa formação dessas pessoas, desse grupo de pessoas, eu não quero. E ali Jesus, ele falava comigo, na Bíblia, na palavra dele, e comigo em particular. Ele falava assim: não, mas você tem que ir. Porque quando eu, Senhor Jesus, eu andava sobre a terra, quando eu vim em forma de homem, desci ali, me usurpei da minha glória, eu não andava sozinho, eu andei com 12 discípulos. Então, cada um tinha o seu temperamento. E mesmo assim, Jesus andava com eles, para nos mostrar que nós também devemos ali andar em união. Eu não poderia querer somente Jesus na minha vida. Eu ia ter que aceitar Pedro, com o temperamento dele, ter que aceitar João, Judas. Todos estavam ali formando aquele discipulado com o Senhor Jesus. Então assim somos nós. Jesus, ele falou claramente ao meu coração isso: não tem como você estar em mim sem estar com os meus. Não tem como você estar em mim sem estar com os meus. Então, quando nós estamos ali dentro da igreja, tem problemas, irmão, tem problemas, como eu acabei de falar aqui, porque a igreja é uma formação de várias pessoas imperfeitas juntas, que estão ali buscando melhorar, porque a Bíblia também vai dizer que ele é aquele que vai nos aperfeiçoar, vai aperfeiçoar a boa obra até o dia que ele vier. Então todos nós estamos em construções ali, crescendo juntos, mas também tem o joio e tem o trigo. Só que se não tiver esses problemas, a gente nunca vai crescer. A gente só cresce, a gente só melhora, a nossa essência só é tirada quando nós estamos no meio de pessoas, no meio de dificuldades, igual a azeitona. Para nós termos o azeite, ela tem que ser prensada. Então nós temos que ali estar andando com outras pessoas para melhorar a nós mesmos.
Se nós ficarmos só com Jesus, nós nunca vamos melhorar os nossos defeitos. Às vezes você está falando, ai, meu casamento é tão difícil, Deus me colocou uma pessoa difícil. Aquela pessoa ali está com você, talvez para mudar o seu caráter, mudar o seu temperamento, para mudar algo dentro de você que se fosse outra pessoa de fora não mudaria. Você está ali, como eu com outras pessoas na igreja, para melhorar a sua convivência, para melhorar o seu jeito de agir perto de outras pessoas, para você dosar suas palavras. Então, é assim que Jesus trabalha. Jesus nunca vai fazer com uma pessoa que ela seja sozinha, ai, agora ele vai ficar ali, vai ficar sozinho. Não, irmãos. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado. Elias tinha Eliseu, Moisés, Josué, então sempre vai ter alguém ali com você. E o reino de Deus nunca será sobre individualidade. O reino de Deus é sobre pessoas, no plural. Jesus morreu por pessoas, então você tem que estar no meio de pessoas. Você não é a igreja. É a mesma, você dizer que você é a igreja é a mesma coisa que você dizer que uma abelha é a colmeia, e não é. A colmeia é a reunião de várias abelhas. É a mesma coisa que você dizer, eu sou a alcateia, você sendo um lobo. Não, um lobo é um lobo. A alcateia são vários lobos. E a mesma coisa é a igreja. Um membro é um membro. Um membro fora do corpo, ele morre. Ele vai morrer. Então você tem que estar ligado à igreja. É o que você acha, irmã? Não, irmãos, a primeira coisa que eu não queria, a última coisa, na verdade, que eu queria era estar dentro de uma igreja. Hoje eu entendo que eu tenho que estar ligado ao corpo. Eu entendo e eu gosto da igreja de Cristo. Eu amo as pessoas, gosto de estar ali no meio das pessoas. Às vezes vão ter dificuldades, eu tenho defeitos, um monte. As outras pessoas vão ter defeito, vai ter alguma coisa que não me agrada, como eu também, simultaneamente, automaticamente vou ter algo que não agrada o irmão, e ali nós vamos ter que entrar em uma comunhão, ter que entrar em um consenso para estarmos crescendo juntos, em graça, em sabedoria, em conhecimento, em poder, no amor do Senhor Jesus. Então, a igreja é o conjunto de vários membros. Você não é a igreja. Sinto te informar isso. E a Bíblia vai dizer que nós temos que estar na igreja. Nós temos que estar ali em comunhão, congregando. E as pessoas falam, não temos não. Irmão, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Eu quero às vezes até ser assim, mas, não, você passar mais um pano, não dá. Leia a palavra de Deus, vai abrir o seu entendimento. Porque eu não queria, irmãos, eu não queria estar na igreja. É difícil você estar ali com pessoas, é difícil. Porque sempre vai ter alguém diferente de você, alguma coisa que você não concorda. Porém, a Bíblia vai nos dizer que nós precisamos sim estar em comunhão, estar com as pessoas. Desde o começo foi assim. O povo de Israel, Deus queria habitar no meio do seu povo. Não era uma pessoa. Há uma pessoa. Tem pessoas que buscam mais ao Senhor, tem pessoas que têm outros cargos, outro nível de relacionamento, mas todos nós podemos ter. Tem joio no meio do trigo? Tem joio no meio do trigo. E Jesus falou, está na palavra também, não arranca eles dois porque eles estão crescendo junto, que eles são parecidos. Mas na hora que vier ali a colheita, Deus, ele vai separar, os anjos vão separar o joio do trigo. O joio vai queimar e o trigo vai ser recolhido para colocar ali nos celeiros. Vai falar, passa, amado de meu pai. Só que você não é a igreja. Entenda isso. Está na Bíblia. 1 Coríntios 12, ali você vai ler essa parte da Bíblia. Leia a palavra de Deus. Temos que estar em unidade. O reino de Deus não é sobre você, eu sou bom, eu não vou na igreja, mas eu sou bom. Não, irmão, você tem que servir. Para você crescer, você tem que estar ali no meio sendo pressionado. Você não pode receber só você, receber Jesus. Não é assim que funciona o reino de Deus. Jesus andava com 12. E conforme foi passando o tempo, foram crescendo a quantidade de cristãos. Se não tivesse que existir igreja, não estava escrito aqui em Atos dos Apóstolos. As igrejas foram instituídas por Paulo. Então é necessário sim você fazer parte da igreja. Vai ter problema, irmão. Talvez o problema seja você. Se você não consegue se adequar em nenhum lugar, não consegue ceder por nada, não consegue entender ali alguém que é mais difícil, talvez Deus tenha te colocado no meio de pessoas difíceis para moldar o seu caráter. E você fica, não, é o diabo. Não, irmão, nem tudo é o diabo, não. É Deus te provando, te apertando para você mudar. Então mude o que você precisa mudar e aprenda a conviver com pessoas. Porque o reino de Deus não é sobre você, não é sobre a sua bondade, não é sobre as suas obras, é sobre pessoas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Então entenda de uma vez por todas, a igreja não é você. Jesus é o cabeça e você é um membro da igreja. Amém?